A paz, a paz. Estamos agora nesta última aula do livro de Gênesis, aula de número 12 da jornada pela Bíblia, a última aula. E nós vamos também nesta última aula aqui, com certeza, desfrutar de muitas coisas que Deus tem para nós. Vamos lá, a aula passada nós falávamos aqui sobre a questão também de Siquém e Betel, que é essa cidade por nome Betel, onde foi uma cidade que ele colocou o nome aqui, Jacó colocou o nome da cidade de Betel. Vamos lá. Agora vamos falar de José do Egito. Do capítulo 37 ao 50, conta a história, uma história muito linda, e a história de José. Vamos lá então nessa história. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem era Bila e Zilpa? Eram as servas. Bila, a serva de Raquel, e Zilpa, a serva de Lia, e mulheres de seu pai. E trazia má notícia deles a seu pai. Então José saía para o campo, mas tudo que eles faziam de errado, José trazia a má notícia. Igual Bila, essa aqui, e Zilpa. Então, e saía com Dan, com Naphtali, com Gad e Azer, e trazia as más notícias que eles faziam. Vamos lá. Israel amava José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Olha aqui também que nós observamos que sobre a questão de privilegiar mais um filho do que o outro, o que acontece, né? Israel amava José mais do que, e tinha uma razão, porque é o filho da sua velhice, o filho da promessa. Então é o filho da mulher que era estéril. Então ele dava mais atenção para José e fez uma túnica de várias cores. Essa túnica aqui é uma túnica de várias cores que era difícil de encontrar, uma túnica caro, uma túnica de honra. É a mesma coisa se alguém fizesse hoje uma toalha, desse uma toalhinha de crochê para alguém, mas aquela toalhinha era de crochê que era feito à mão, então uma coisa trabalhada. E quando fala de várias cores, então era mais caro, porque era a túnica colorida. E ele deu para José. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Não tinha como falar com paz com José, por causa do ódio que ele sentia por José. Uma, porque José falava as coisas que eles faziam de errado, e outra também porque via José sendo mais amado, e era filho também de Raquel, que era a mulher mais amada de Jacó. Então tudo era mais amado. A mãe de José era mais amada, José era mais amado por causa da mãe, que era mais amada. Então a gente observa aqui que era a privilegiada, e ele trabalhou para ficar com Raquel. Eles deram Lia, o seu pai deu Lia, Labão deu Lia, mas ele amava, na realidade, era Raquel. Então ele dava uma atenção maior para Raquel, e também para o filho de Raquel, que Benjamim também. E José tinha mais atenção, porque era o filho da esposa que ele amava, aquela esposa que era a verdadeira esposa dele. Vamos lá. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E qual era o sonho que ele teve? Eis que estávamos, olha, capítulo 37, versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então ele teve um sonho desta maneira. E aquele sonho ele contava. E os seus irmãos escutando, e os seus irmãos odiavam mais ainda, porque achava que ele era arrogante, achava que ele era um menino que achava que ele era melhor do que eles. Então entrou o ódio. Só que ele teve outro sonho e tentou, e foi contar também. O versículo 9 e 10. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o. Seu pai disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então achava que ele era prepotente por ter esses sonhos que apenas nos olhares deles é um sonho que privilegiava ele e desonrava. E o sol aqui simboliza a Jacó, aqui simboliza Raquel, a lua, e as 11 estrelas que simboliza os irmãos. Então ele achava que os irmãos iam dobrar eles, então eles foram se enfurecendo mais. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. Olha para você ver este versículo. Vamos ver o versículo antes, para que nós possamos entender essa história. No versículo 20, capítulo 37, diz assim: vinde pois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa cova. Por quê? Porque Jacó pede para que eles vai trabalhar. Vamos ver o versículo, vamos ler o versículo 37. Nós estamos no 37 aqui, o 20. 37, capítulo 37, versículo 23. Nós estamos lendo aqui, de 37, 23. Vamos ver o 37. O 37 e o 15. Achou um homem, porque eis que andava errante, e perguntou. Olha, José é vendido como escravo, no capítulo 37, versículo 15. E quando Jacó manda que os seus filhos, para eles irem, quando o José ele contava esses sonhos, a Bíblia diz no versículo 11: seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. No versículo 12: e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dizem-me, peço-te onde eles se apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe. Antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador maior, o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemos e lancemos numa cova, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Olha que coisa maléfica. Mas ouvindo Rúben, livrou-os de suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Aí no versículo 22, também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai na cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. Aí nós vemos o versículo 22, 23, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e de várias cores que trazia, e lançaram a mão dele. Aí nós vemos no versículo e tomaram e lançaram na cisterna vazia e sem água. Mas olha para você ver o livramento que Deus ele já estava dando para José. Lançaram-no na cisterna, mas Deus esvaziou a cisterna não tinha água, por isso ele não morreu. Então Deus deu um livramento para José. E aconteceu o quê? Agora vai acontecer uma coisa. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito.
E o que aconteceu? E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o lançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 25 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, Midian, veio os midianitas e levaram eles e venderam para os ismaelitas. Nós vemos aqui Agar. Agar teve Ismael, que surgiu ismaelita. Abraão teve com Sara Isaque, que saiu os israelitas. Quetura teve os filhos, e um dos filhos era Midian, que saiu os midianitas. Então observa aqui que quem vendeu José foram irmãos próximos, um parente próximo. Os midianitas que venderam para os ismaelitas, que também eram os descendentes deles próximos. Então observa só a situação aqui. Vamos lá. Então vocês entenderam, né, que como foi aí Agar, Ismael, ismaelita, Abraão, Sara, que vieram de Isaac, Jacó, israelita, e de Quetura, que é os midianitas, que saiu os midianitas de Midian. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então quem compra aqui foi dado o nome de Potifar. Observe aqui que esse aqui é o deserto. Isso aqui é todo o deserto. Aqui é o rio Nilo. Aqui é o delta do Nilo, onde que a água desembocava no rio. Nós observamos que aqui é o Egito. Aqui é Israel. Essa parte é Israel. Essa parte aqui é Israel. Então o que estava acontecendo? Ele estava sendo vendido ele estava saindo daqui, estava sendo vendido para o Egito, onde eles ficariam aqui, o povo de Israel, 430 anos no Egito, escravo do Egito, depois voltaria para cá. Observa o que está acontecendo agora no momento. O que está acontecendo é que José, ele desce ao Egito para preparar tudo. Por quê? Porque daqui a pouco o povo vai ser escravo aqui, ó. Vai ter, daqui a pouquinho nós vamos entender por que que Deus está permitindo tudo isso. Deus sempre tem um propósito maior em qualquer tipo, até parece desgraça. Então José está passando por aqui, está vindo para o Egito. Vamos lá. Judá, Tamar e Onã. Agora vem um negócio meio estranho aqui também, na história que vai falar no capítulo 38 de Judá, Tamar e Onã. O que vai acontecer? Porém, o primogênito de Judá, que é o quarto filho de Jacó, o que vai acontecer aqui com Leia? Era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a seu irmão. Olha para você ver a importância de suscitar descendência, para que não seja uma pessoa maldita. Então o que acontece? Era primogênito de Judá, era perverso, pessoal, e não queria ter descendência. E ele era tão perverso que a Bíblia diz que o que acontece? O Senhor mata ele. Então diz Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato, e suscita a descendência do seu irmão. Olha o que vai acontecer com este menino. O que é um levirato? O que é um levirato? Então vamos estudar. E Deuteronômio 25:5, quando alguns irmãos morrerem juntos, e alguns deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará ela e a tomará por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. Então observa aqui que a lei do levirato, em Deuteronômio 25:5,
fala sobre essa responsabilidade de ter o irmão para suscitar descendência para o irmão que morreu, que não deixou filho. E nós vamos ver isso aí lá em Ruth, né, com Boaz também, que aconteceu isso, a lei do levirato, porque o que acontece lá? Malom, esposo de Ruth, ele morre, morre Malom, aí ela volta para a cidade de Judá, lá no livro de Ruth, e quem teria que cumprir essa lei do levirato seria Boaz. Só que Boaz, ele lendo ali nos livros, ele viu que tinha um fulano lá no capítulo 4, versículo 1, que estava na frente dele. Ele foi e conversou com esse fulano pega e entrega a ele e fala que não quer casar com Ruth, porque no momento que era para comprar as terras, mas ter que casá-lo, ele não quis. Então o que acontece? Boaz, ele cumpre essa lei do levirato, e depois ele vai ser da descendência de Messias ali, do Messias, o Cristo. Então olha para você ver como que a Bíblia tem riqueza de detalhe. E ele aqui não quis cumprir essa lei de levirato. E o que vai acontecer com ele? Vamos lá. A lei de levirato, o casamento. Vamos lá. Então teria que suscitar filho. Se não tivesse filho, o irmão teria que... Então nós lemos aqui eu já falei para você do Deuteronômio aqui 25:5 até o versículo 10, o que teria que fazer na lei do levirato. Então depois você lê esse versículo da lei do levirato, como que seria. Vamos lá. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Olha o que ele estava fazendo aqui. Deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Ele não queria dar descendência ao seu irmão. E vamos ver o que vai acontecer. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Agora eu pergunto aqui, é pecado usar métodos de controle familiar, anticoncepcional, camisinha, etc.? Não, esse aqui não veio ao caso. Quando a pessoa usa esse controle familiar, ele não está matando criança. Ele está aqui apenas ele está fazendo aqui algo para evitar ter filhos, ou seja, algo de natalidade, um controle de natalidade. E isso é razoável. Por quê? Porque nós sabemos que tem tem o espermatozoide, e esse espermatozoide ele vai até o óvulo, e quando ele chega ao óvulo, o que acontece? A mulher fica grávida, mas enquanto esse espermatozoide não atravessa o óvulo, é apenas uma semente que diz sêmen. Então não é pecado evitar de ter filho. O grande problema é depois que é gerado o filho, querer tomar remédio para matá-lo. Vamos lá. Agora voltamos de novo aqui para o caso de José. Aqui em 39, versículo 1 e 2. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi o homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Este é o grande segredo. Não importa para onde nós vamos para Faraó, nós vamos para o Egito, descemos o deserto, mas a frase mais importante é que o Senhor era com ele. O diferencial nosso é que Deus está no negócio ou Deus não está no negócio. Esse é o grande diferencial. E vamos ver o que vai acontecer quando ele chega lá no Egito e o que vai ser causado. A mulher de Faraó assedia José. E o que vai acontecer? Na prisão, aí quando ela assedia José,
e José não quer adentrar ela. Ela faz ali algo para que pense que José estava querendo estuprá-la. E a Bíblia diz que quando ela foi tentar José, José correu e o que acontece? Ela começa a gritar e dizer que José estava querendo estuprá-la. E sem o filho José, o que faz Faraó? Coloca José na prisão. E vamos ver o que vai acontecer. Só que quando chega na prisão, José interpreta os sonhos do padeiro, está interpretando os sonhos lá, do padeiro que está lá sonha, que ele sonha, e o copeiro também que sonha. E quando ele interpreta aqueles sonhos realmente acontecem. O que vai acontecer agora é que o José fala ali para o copeiro: olha, quando você estiver lá, lembra de mim. O copeiro esqueceu. E vamos ver o que acontece 2 anos depois. José interpreta o sonho de Faraó. Por quê? Faraó teve um sonho e ficou atribulado. E ficou preocupado e queria matar todos os sábios ali do reino. Só que o que acontece? O copeiro lembra do sonho. E o copeiro fala: olha, eu estava lá na prisão e tinha um jovem. E contou a história que José interpretou. O rei manda chamá-lo. Olha o que Deus faz acontecer. 2 anos depois, acontece um fato para que José seja lembrado. E o que vai acontecer agora? José é levado até a presença de Faraó. E José vai e interpreta aquele sonho. Depois você lê lá no capítulo 41, para ser mais minuciosa. É muito bonita a história de José. Aí o que acontece? José foi empossado como governador do Egito porque interpretou aquele sonho. Deus começa a levantar José através dos dons e os talentos que Deus ele dá para José. E o que vai acontecer agora? Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Interessante que a Bíblia diz que quando ele foi, ele tinha 17 anos. Agora ele está com 30 anos. Então já tem 13 anos que ele está nessa vida. Mas Deus vai levantar José. Deus está levantando José. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E o que vai acontecer agora aqui? José tem 2 filhos no Egito. E chamou José o nome do primogênito Manassés, que significa que faz esquecer. Porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele teve um outro filho, e o nome do segundo chamou Efraim, que significa duplamente frutífero. Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Interessante que esses 2 filhos que ele teve, ele poderia colocar um nome de uma pessoa, um amargo, amargura, alguma coisa assim. Mas ele coloca, Deus me fez esquecer, Manassés, que significa aquele que faz esquecer. Quando diz esquecer, não é que não tem mais lembrança, mas eu já não sinto mais dor, foi Deus que tira a dor. Sabe? Deus não colocou amnésia nele, mas o que acontece? Ele lembrava, mas não sentia dor. Quando ele está falando de esquecer, eu lembro, mas não sinto mais dor, não sinto mais ódio. E quando ele fala também de Efraim, que significa duplamente frutífero, apesar de tudo que ele passou, mas a Bíblia diz que ele foi crescendo, e onde que ele chegava, Deus era com ele. E quando Deus é com alguém, vai crescer mesmo, com certeza. Vamos ver mais para frente. Aí de repente, ele fala o sonho, que é aquele sonho da 7 anos de vaca magra, com 7 anos de vaca gorda, o sonho das vacas magras e das vacas gordas. Aí de repente, passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome. Começa a cumprir todo o sonho de Faraó e também a revelação que Deus deu. Quando o Faraó teve aquele sonho de
7 anos, e fala de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as vacas magras engoliam a vaca gorda, e ele teve o sonho e a revelação de dizendo que seria 7 anos de fartura, depois viria 7 anos de fome, que era para ele juntar toda a comida do mundo para o Egito. E quando ele ouve aquilo, ele agrada dali de ter aquela revelação que Deus dá. Aí passou-se os 7 anos de abundância, agora vai entrar os 7 anos agora de as vacas magras, onde as coisas vão ficar escassas agora. Começaram a haver os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por quê? Porque José estava lá. Onde tem um homem de Deus, ali tem pão e tem revelação de Deus também. E o que acontece? Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito, sem saber que era José que estava ali para vender o cereal. Mas Deus começa a cumprir todos os seus propósitos. Aí desce os 10 irmãos. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram em rosto em terra perante ele, sem saber que era ele. Olha que coisa interessante. O capítulo 44, versículo 14 diz assim: veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Deus começa a cumprir as profecias, as revelações que Deus falou para ele. Agora José vai armar uma estratégia para trazer ao Egito o seu irmão mais novo e o seu pai, que era Benjamim. Ele estava com saudade de Benjamim, o seu irmão mais novo, e também o seu pai. Depois de muito tempo ali, ele vai armar uma estratégia. E qual é a estratégia que ele vai fazer agora? A estratégia que ele vai fazer é a estratégia muito importante. Depois daqueles vários tipos ali de estratégia que ele armou, né, para que o pai voltasse, a hora que ele coloca o copo dele, que ele bebia o seu vinho, dentro de um saco, depois o acusou de eles terem roubado. E depois vocês leem aí do capítulo 43, 44, 45, para você ver as estratégias que ele estava fazendo. Quando chega aqui no capítulo 45, então José não se podia conter-se diante de todos que estavam com ele, por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Levantou a sua voz, aí diz aqui, levantou sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Mas você observa aqui que o choro é tão alto que até a casa de Faraó escutou, mas não sabia por que estava daquele jeito. Não sabia por quê. O que estava acontecendo. Os seus irmãos não sabiam por que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo? Aí ele fala no versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Isso aqui não isenta, esta frase não isenta a responsabilidade dos irmãos. Quando ele fala desta maneira, não fica triste, porque para isso eu vim para cá, para a conservação da vida. Porque se eu não viesse para cá, vocês morreriam de fome, até meu pai também. Mas isso não isenta também a responsabilidade dos irmãos. Isso não quer dizer que os irmãos ali não têm culpa de nada, mas Deus tirou um proveito da situação. Diz no versículo 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Olha para você ver. Então já tinha sido 7 anos de fome, de fartura. Agora já tem mais 2 anos de fome, já são 9 anos depois da visão. Então se ele tinha 30 anos, mais 9 aqui, ele está com 39 anos então.
Você observa aqui. E vamos seguir para a gente ver o que vai estar acontecendo aqui. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa e como governador em toda a terra. Essas palavras tremendas do coração de um homem que perdoa. Mais uma vez vou dizer, quando ele estava falando isso não isentava a responsabilidade dos irmãos. Porque Deus usa o erro das pessoas para cumprir seus propósitos. Sim, mas não quer dizer que este erro que Deus usou estava certo. Continua sendo erro, continua sendo pecado e continua sendo o problema. É assim que Deus usa. Deus usa sim, usa os erros das pessoas para cumprir os seus propósitos. Vamos observar agora que eles vêm daqui de Israel, eles vão vir para o Egito. E a partir de agora começa a se cumprir aquilo que Deus falou, que 430 anos eles iam servir aqui. Então tudo está debaixo do propósito de Deus. Eles vêm para cá, depois vão voltar para cá, mas tudo está no propósito do Criador. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então você observa aqui que eram 70 pessoas que está agora. E nós vamos ver lá na frente que vão sair 600 mil só de homem. Olha como que eles vão crescer aqui. Mas Deus vai estar com este propósito, com essas 70 pessoas que estão descendo para o Egito, que Deus está livrando e cumprindo aqui os seus propósitos. Quando José pede para trazer o seu pai, José pede para trazer a sua família, então vem a sua família, e José fala com Faraó, Faraó consente que eles venham, então vem a sua família com 70 pessoas aqui. Vamos lá. Agora Israel é apresentado a Faraó, Israel, Jacó, no capítulo 47, versículo 1 a 12. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Israel abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés, no capítulo 48, versículo 1 ao 22. E quando ele abençoa Efraim e abençoa Manassés, ele adota Efraim e Manassés como seus filhos. E nós vamos observar que nas tribos da Manassés e Efraim não está José nem Levi. Não está José porque está os seus 2 filhos. E não está Levi porque Levi vai ser a tribo de Levi, a tribo do sacerdote. Agora vamos ver aqui, olha, capítulo 48, versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus. Olha para você ver o que ele está falando. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então ele está falando assim, Rúben é o meu primogênito, mas é tão certo que ele é os 2 mais velhos, como Efraim e Manassés também são meus, não tem diferença. Ele estava falando aqui na hora que estava orando. Agora vamos a profecias de Jacó. Então observamos aqui que Rúben perdeu a primogenitura, também Simeão e também Levi. Aí entra Judá, onde vai sair o leão da tribo de Judá. Onde ele vai aqui no capítulo 49, versículo 3 a seguir, diz assim, tu és meu primogênito, minha força e o meu princípio de meu vigor. Está falando de Rúben. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiste a minha cama. Ele está falando aqui da perca da primogenitura de Rúben. Agora ele vai falar de Simeão. Simeão e Levi são os irmãos.
As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Aí falando aqui de Simeão e falando de Levi, no capítulo 49, versículo 5, 6. Agora vamos ver o 49, versículo 8, vai falar de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai e a ti se inclinarão. Aí o versículo 9 fala: Judá é um leãozinho da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará? Agora vem o 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então estava abençoando aqui Judá, como que seria, falando do leão, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Então já estava sendo profetizado a bênção que viria de Judá. Vamos lá. Aí, então nós vamos mais uma vez, está falando aqui, ó, que Judá ficou. Agora as tribos, as 12 tribos, aqui são os filhos de José. Agora, para nós falarmos aqui das tribos, nós teríamos que tirar José e tirar Levi e colocar Manassés e colocar Efraim. Aí são as tribos. Então é diferente as 12 tribos, aí já ficou assim. Então é diferente as 12 tribos com os 12 filhos de Jacó. Vamos lá. Vamos lá mais à frente para nós estar encerrando essa aula. A morte de Jacó e de José. Nós já passamos por várias mortes, Abraão, Isaac. Agora vem a morte de último patriarca e o filho do grande patriarca no capítulo 50. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Coisa interessante, Deus com certeza vai visitar. Vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Aí o que ele vai falar agora? Ele vai falar agora, ó, e José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. José não queria que seus ossos ficassem no Egito, e daqui 430 anos eles vão sair, mas leve os meus ossos. Olha para você ver aqui, esperança de José, daqui 430 anos. Mas ele estava falando aqui, 430 anos, mas leve os meus ossos daqui. Vamos lá. Capítulo 50, versículo 26. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. 110 anos. Agora vamos observar uma coisa tremenda aqui. Gênesis 41, 46, José era da idade de 30 anos, quando esteve diante de face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, passou por toda a terra do Egito, a Bíblia diz. Então tinha 30 anos. Aí de repente no 45, versículo 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, que diz assim, e resta 5 anos em que não haverá lavoura. Você conta os 30 anos mais 7 que passou de abundância, mais 2 anos de fome, então ele estava com 39 quando ele disse isso. Olha, vamos fazer umas contas. 37:2 diz assim: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas. Está falando que ele tinha 17 anos quando começou tudo. Agora você observa, 17 anos, aqui tem 110. Você tira 110, você tira 17, vai ficar quanto? 93. 93 anos ele viveu no Egito. 93 anos.
na terra do Egito. Ele saiu com 17 anos, para você ver uma vida toda, mas Deus honrou, com certeza. Então faz a conta, 30 anos, mais 9, e 7 anos de abundância e 2 de escassez, foram 39 anos. Agora 110 anos que ele viveu, você tira os 39 anos, então nós observamos que foi 71 anos que ele viveu depois que aconteceu tudo isso que aconteceu desde quando ele saiu até os 2 anos de fome. Foram 71 anos. Então, e se fizer outra conta, os 110 anos menos 17, foram 93 anos que ele ficou no Egito. Então faça essa continha em casa, é bom fazer umas contas assim para mexer com a nossa mente também. E também a gente aprender mais, tá bom? Eu vou encerrando por aqui para que o vídeo não fique muito longo, tá? Mas obrigado aí por tudo, tá? Por ter acompanhado a gente até aqui. E nós vamos já abrir também a jornada bíblica do livro de Êxodo, que é a nossa própria jornada vai ser essa, tá bem? Deus abençoe e espero que você continue conosco, tá? Continue nos abençoando e sendo abençoado também, tá bom? Fica com Deus, fica com